dizendo, a doutrina é um assunto que é bastante rejeitado pela maioria dos crentes. Não, isso é muito cansativo. Não, isso é truncado. Eu não gosto de discutir isso, não. É melhor você viver aí. Por outro lado, você tem também algumas pessoas que começam a estudar a doutrina e esquecem que a vida do crente também é oração, é participação, é comunhão, né? Então a gente vive essas dificuldades. Realmente isso isso atrapalha a vida da igreja e diminui a nossa capacidade diante do Senhor. Mas na verdade as doutrinas, quando você estuda uma doutrina sob a orientação do Espírito Santo do Senhor, ela tem grandes benefícios. Nenhuma das coisas que ela faz para a gente é encher o nosso coração de alegria, de júbilo no Senhor. E é isso que nós vamos ver aqui neste capítulo 2, não só relacionado ao contentamento no Senhor, alegria no Senhor, que isso vai nos promover, mas também isso vai redundar num desafio de vida na presença do Senhor. Então, por isso a doutrina do Senhor, bíblica, realmente ela dá vida. Aqui nós temos nessa epístola, João escrevendo aos eleitos do Senhor, aos crentes. Você não observa isso na saudação, porque não faz uma saudação comum como os demais. Ele já entra relatando a respeito da defesa, o que ele quer expor ali. Mas se você olhar o capítulo 2, depois mais para frente também você encontra outras expressões, no capítulo 2, 18, capítulo 3, 7, depois capítulo 3, 18, e por aí você encontra, capítulo 4, versículo 4, você vai encontrando as expressões filhinhos. Então essa carta não foi escrita para o mundo, essa carta não foi escrita para pessoas de fora, foi escrita para pessoas crentes. Então essa carta foi trazida para o meio da igreja. Outra expressão também que mostra isso, que no capítulo 2, versículo 19, ele diz assim: os anticristos saíram do nosso meio. Então ele está se referindo à igreja, então ele está escrevendo à igreja. O objetivo da carta é fortalecer, é preparar aqueles irmãos e edificá-los de tal maneira que eles sejam capazes de se defenderem dos falsos mestres, dos falsos ensinos, das falsas doutrinas. E ele então começa a descrever a doutrina, mas também falando do que estava acontecendo, e para que eles sejam fortalecidos, ele aponta para a pessoa de Cristo, quem é Cristo e o que Cristo realizou dentro do propósito, a vida com Deus. Quer dizer, não pode ter dicotomia, você não pode ser de Deus aqui e do mundo ali, não pode, não tem jeito, mas ele fala sobre o processo dessa salvação, desse novo nascimento, da questão do perdão do pecado. Mas ele começa aqui tratando um sério problema, que havia umas pessoas, uns mestres ali, que pensavam que o grupo, o íntimo de Deus, era um grupo que recebia uma revelação especial, e eles eram espiritualmente elevados, acima dos demais. Então eles tinham a palavra, eles tinham a última palavra, e eles negavam a Jesus Cristo homem. Na visão deles é como se um espírito tivesse baixado, mas era como se fosse um meio fantasma, né, esse Jesus. Porque se você observar aqui, no primeiro capítulo, olha o que ele vai dizer aqui: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos e contemplando, e nossas mãos apalparam. Então ele está tratando ali da humanidade de Jesus, que algumas pessoas estavam dizendo que não existia. Mas vamos lá então para a grande questão do nosso texto. Mas para a gente chegar no nosso texto, a gente precisa entender os versículos 5 a 10. E do 5 a 10 ele fala quem é Deus e quem é aquele que está em Deus.
Ele está dizendo que não tem como você ser de Deus e viver na prática contínua do pecado. Não tem como você receber uma natureza espiritual, dizer agora estar na luz, mas as suas obras serem obras que são das trevas. E Jesus havia falado outrora para Nicodemos, dizendo que aqueles que o rejeitaram, eles não se aproximam da luz para que as suas obras não sejam reveladas. E agora, aqui, ele está tratando justamente isso. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Então, agora, ele já fala do perdão do pecado. Mas no capítulo 2, agora, ele vai tratar uma possibilidade de um desvio ou de uma interpretação errada do que ele havia escrito no capítulo 1. Paulo faz isso muito quando ele escreve, principalmente aos Romanos, né? Quando ele encerra o capítulo 5, versículo 20, quando ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, ele começa o capítulo 6, na verdade, na carta dele não havia divisão, né? A divisão foi feita depois. Mas o capítulo 6 da nossa Bíblia começa com ele levantando a possibilidade de alguém questionar. Bom, se onde tem muito pecado, tem muita graça, então para eu ter muita graça, eu preciso ter muito pecado. Então eu vou pecar para ter graça. E ele diz, de modo nenhum, não pode de forma alguma pensar nisso. Também no capítulo 9, ele vai dizer a injustiça da parte de Deus, de modo nenhum. Então ele está sempre trabalhando esse contraste. João faz isso agora no capítulo 2, depois de ele falar o seguinte: se você confessar o seu pecado ao Senhor, Ele é fiel e justo para lhe perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Duas coisas aqui, não é simplesmente um perdão, mas é um perdão com habilitação. É uma questão de... eu gostei muito de uma ilustração que alguém usou, uma certa feita, em que, de repente, você tem uma ilha, pequena ilha, e ali tem um sistema de prisão, e lá estão as pessoas presas e não tem como sair nem chegar, porque é no mar, e de repente chega o libertador, e ele chega lá e derrota o inimigo, destranca as portas, pega o barquinho dele e deixa todo mundo ali. Vai resolver alguma coisa? Não, não vai resolver alguma coisa. É necessário que ele faça isso e que ele habilite aquelas pessoas a retornar à terra firme. Assim também é o que nós precisamos entender. Efetuou-se o perdão dos pecados, mas também a purificação. E em outro local, um outro homem chamado Paulo chama isso de desarraigar deste mundo. Depois, isso em Gálatas, depois aos Colossenses, ele cita da libertação do império das trevas e o transportar para o reino do Filho do seu amor. Então, o trabalho que é efetuado na salvação, ele é um trabalho completo, no contexto de ele perdoa e ele purifica o pecado. A partir do momento que ele purificou o meu pecado, aí sim o que vai fluir, embora o meu coração, e no meu coração ainda haja a natureza que precisa ser derrotada, mortificada, ela ainda há imperfeição, mas agora esta purificação aplicada, os meus atos são feitos no ato de Jesus. E é dentro desse maravilhoso esquema do perdão do pecado que basta aqui dizer: se confessardes, reconhecer que é pecador, confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para lhe perdoar o pecado. Bom, se é assim, então não tem muito problema, não é verdade? Vamos pecar e depois a gente pede perdão. Vamos pecar de novo,
a gente pede perdão de novo, e peca-se de novo, e pede perdão de novo. Então, para evitar isto, e para fazer com que a igreja cresça, o povo de Deus cresça, ele então agora começa o capítulo 2. E ele tem aqui algumas lições importantíssimas para a nossa vida, que eu quero destacar nesses 2 versículos aqui, espero eu, num breve tempo. A primeira afirmação que eu quero fazer aqui é que não podemos confundir perdão do pecado com incentivo a pecar. Não podemos trabalhar isso. Olha o que ele diz: filhinhos meus. Ele trata com muito carinho aqueles que servem ao Senhor e que o têm como apóstolo. Filhinhos meus, estas coisas, que coisas? Capítulo 1, versículo 1 até o versículo 10. A respeito de quem é Cristo, testemunha fiel de que Ele é Deus e homem. Quem é Deus, não há trevas, e que o pecador, confessando, recebe perdão. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis, uma vez que você foi perdoado e purificado. Agora, seria então o homem, antes da morte, capaz de viver a perfeição? Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, na verdade, trabalhando no coração do homem a necessidade de abandonar o pecado, a santificação na vida. Veja bem, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, o que ele está dizendo aqui? Que o pecado na vida do regenerado não é um ato contínuo, não é viver no pecado, não é estar constantemente no pecado, mas é uma luta para não pecar, e quando pecar, isto causar em nós um mal-estar, uma tristeza. São coisas assim, que você pecou, você reconhece, confessa e recebe o perdão, mas você não quer mais voltar ali, você luta com aquilo, com a sua velha natureza que está sendo aniquilada dentro de um ato e de uma habilitação concedida por Deus, que hoje habita o nosso coração, que é o Espírito Santo. Então, assim sendo, ele vai dizer: você não pode viver pecando, mas se você pecar, nós temos advogado juntamente com o Pai, que é Jesus o Cristo. Mas a grande questão aqui é que o crente, ele não está relacionado a uma prática do pecado comum, ou seja, com naturalidade. O pecado não condiz com o crente, com o Filho de Deus. Ele peca, mas ele não pode ser normal, não pode ser justificado, dizer assim: a carne é fraca, não, nós somos pecadores mesmos. Não, não é assim. A salvação, ela é de graça, mas essa salvação não é pegar aqui e pôr lá, é uma transformação. É você pegar aí um automóvel que tem uma potência e o mecânico dobrar ou colocar um motor totalmente muito mais possante do que havia antes. Não tem jeito, vai arrancar com mais rapidez, vai andar com mais rapidez. Por quê? Porque o motor dele agora é um outro motor. Até a casca é do New Fiesta, mas o motor é da BMW, então ela vai andar muito mais. A natureza pecaminosa, ela foi... nós morremos com Cristo, então ela foi aniquilada no sentido de poder dominador sobre nós.
Mas para vencer isto, não é um ato em que você é um boneco e Deus então te salva e coloca ali e você não faz nada, Deus faz tudo em você. Não, Ele faz para que você faça. Ah, mas como pode ser isso? Vamos dar uma olhadinha aqui. Filipenses 2, por favor, capítulo 2, versículo 12. Ele acabou de chamar a atenção aqui, o Paulo, dos Filipenses, para que sigam o modelo de Cristo, né? E depois no versículo 12 ele diz assim pois, porque ele está falando com a igreja, tende em vós, e aí mostra quem é Cristo. Quando chega no 12, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver é trabalhar, é investir, é relacionar-se com aquilo que foi colocado em você. Jesus falou isso em Mateus, eu acho que 24 ou 25, agora tem muito tempo que eu não volto nessa palavra, e 25, Mateus 25, 14 em diante, a parábola dos talentos. Ele diz, você precisa, olha, o empregado, o servo é do patrão, o talento é do patrão, mas vou lhe dar de graça para você trabalhar com ele. É a mesma coisa aqui neste contexto. Nós somos então libertos das trevas. Ele nos dá agora habilidades para fazer morrer a nossa natureza terrena. Na verdade, esta vontade vem de Deus, a força para fazer isso vem de Deus, mas é eu que faço, nessa força, nessa habilitação. Porque, olha só, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Aí vem o versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar. Ou seja, Deus ele vai colocar no meu coração o querer matar a natureza velha, e Ele vai colocar no meu coração o realizar esta obra. Então, por isso Ele disse, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, busque a santificação, busque o Senhor. Uma vez que você recebeu o perdão e a purificação no sangue de Cristo, agora você precisa desenvolver esta santificação. A igreja não pode ser normal dentro da normalidade deste mundo. Ela não pode ser moldada aos moldes deste mundo. Então nós precisamos sim de uma vida santa. Isso vai fazer com que eu seja diferente, muito diferente. No entanto, quanto mais eu me santifico e me aproximo de Deus, mais dependente dele eu sou e muito mais conhecido por mim mesmo das minhas fragilidades. Então, nunca serei melhor do que o meu irmão. O William Douglas leu aqui o texto de Colossenses falando que para revestir de humildade, perdoando-vos, e ali é tão sério que é perdoando porque Deus lhe perdoou. É nesse perdão. Não dá para eu ser do Senhor e não perdoar. Não dá para ser do Senhor e não trabalhar o exercício da humildade. Então, não busque não pecar. Por quê? Porque o pecado não faz parte mais da nossa vida. Olha só o que diz Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos 6, 11. Romanos 6, 11 é um texto, o capítulo 6 é maravilhoso, já foi citado aqui, mas olha o que ele diz no versículo 11. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora, olha só o versículo 12 de Romanos 6. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal,
de maneira que obedeçais às suas paixões. O que isso tem para nos ensinar? É que nesta vida, a natureza terrena será sempre, ela buscará sempre, ela nos mostrará sempre as suas paixões. E isto deve ser então evitado, porque nós morremos para o pecado, então ela não pode mais reinar. Quem manda agora é a nova criatura feita por Deus em Cristo Jesus na nossa vida. Então, por isso, não peques mais. Não peques mais. A segunda afirmação é que não há perdão fora de Jesus. E isso aqui é bastante interessante, porque você vai falar comigo assim, não, mas isso aí eu já sei. Só que é mais do que isso. Veja bem a segunda parte do versículo. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que eu quero dizer para vocês que João está relatando aqui, e então defendendo a doutrina de Cristo, trabalhando aqui a cristologia, trabalhando aqui o plano da redenção, o que João está dizendo aqui, que Deus não pode, no sentido, este poder não é limitação de autoridade de poder, mas de determinação dentro do planejamento dele. Ele planejou não perdoar ninguém fora de Jesus. E eu tenho ficado muito preocupado com a igreja atual, porque a igreja atual ela tem se envolvido no chamado politicamente correto, e bastou falar em Deus, está todo mundo bem, está todo mundo irmão, todo mundo vai para o céu, e não é. Tem alguns cultos idólatras que são traduzidos como culturais, e tem muito crente se envolvendo nesses eventos, quando esses eventos são homenagem e cultos a homens que foram da Bíblia. Vou citar só um exemplo, a festa junina. É cultural, mas é cultural cultuar a São João? Recentemente, um político esteve aqui na Bahia e foi para um terreiro, recebeu lá a proteção lá dos espíritos do terreiro, e ele colocou depois, tive uma boa participação no contexto cultural. Não é cultural. Não é cultural. Tem pessoas que vão ali para aquele local lá do Buda, crente, tira foto lá como se fosse, que paz que eu tenho aqui. Que paz Buda pode dar? Só Jesus pode dar a paz. Deixo-vos a minha paz. Não é a paz qualquer, não é a paz do Buda, não é a paz de A, B ou C, é a paz de Cristo. Ele está dizendo justamente, nós temos um advogado, esse advogado é Jesus. Deus Pai estabeleceu juntamente com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, que o plano da redenção, que o perdão do pecado dos eleitos só pode ser através ou em Cristo. Não através, depois através, mas em Cristo. Fora de Jesus não há. E eu tenho sido impulsionado a repetir isso aqui na igreja, para quantos me ouvem, justamente pelo fato das pessoas estarem associando Jesus com outras coisas, ou trazendo aquele que não é de Jesus, mas que fala em Deus. Não, o muçulmano, o Alá é o mesmo Deus. Tá, mas cadê Jesus? Não, é Deus, mas e o Buda. Cadê Jesus? É só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Esse advogado não é um grupo de advogados. Jesus, Cafúcio, Maria, Pedro, João. Não existem vários advogados. Olha só o que ele diz: temos advogado, Jesus Cristo, o justo. E ele é aquele que intercede, porque ele é o advogado, ele nos representa. Ele nos representa. É muito mais do que simplesmente pedir uma coisa em favor de alguém, mas é legalmente representar o pecador redimido. Assim como eu contrato um advogado e dou a ele, então ele tem ali diante do tribunal, ele tem acesso a tudo que refere a mim como meu representante. Jesus Cristo é aquele que junto ao Pai me representa. Essa é a segurança da minha salvação. Então, fora de Jesus não tem possibilidade de salvação. Quando o homem crente pecar, não basta pedir perdão a Deus, Jesus tem que interceder por ele. Eu posso agora dizer assim: Senhor, Deus, eu estou aqui agora, só que é o seguinte, eu reconheço que eu sou pecador, eu preciso viver para os outros agora, mas só que eu não quero nada com Jesus não, só quero o Senhor. Eu serei reprovado, porque dentro do plano da redenção, Jesus, o Filho, Deus Filho, faz parte. Mas há uma outra lição aqui, que não só não há perdão fora de Jesus, como também não há perdão se não for através de Jesus. Isso aqui é muito importante. Olha só o versículo 2, o que diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Fora de Jesus não há salvação, porque ele está vivo diante de Deus e intercede por nós. Ele é nosso advogado. Mas também, através de Jesus, é o único meio de eu receber o perdão. Por que é o único meio? Porque se não for desta forma, Deus se tornará injusto. Porque se Ele me salvar, me perdoar, sem que eu pague na lei aquilo que eu devo como pecado, como culpa, Deus seria então injusto. Porque às vezes as pessoas pensam que injusto é condenar o inocente, mas também é inocentar o culpado. Então, injustiça é quando você condena um inocente, isso é injustiça. Mas também injustiça é quando você inocenta o culpado. Então, se Deus me inocentasse, me salvasse, me perdoasse, simplesmente por amor, ou te perdoo, pronto, para entrar aqui, está tudo bem, Deus seria injusto. Só que Deus não é injusto. Por isso entra o através de Jesus. Ele é a propiciação. O que é propiciação? Propiciação é o sacrifício de sangue, é uma oferta para aplacar a ira de Deus. Esse é o significado da propiciação. É o sacrifício realizado. E é neste sacrifício que entra a grande bênção que nós temos. Por que ele pode advogar-nos? Porque Ele é a nossa propiciação. Porque Ele é o nosso sacrifício. Porque Ele pagou, sim,
o nosso pecado não ficou sem ser cobrado. Deus cobrou o pecado de todo aquele que crê em Jesus, cobrou-o em Jesus. E cobrará de todos os demais que não crerem em Jesus na condenação eterna. Não cobrará para pagar, mas penalizará esses a condenação eterna, porque nunca conseguirão pagar. Quando você pensa na propiciação, no sacrifício, você pensa então no sumo sacerdote para o sacrifício. Jesus é o sumo sacerdote por excelência. Se olharmos Hebreus capítulo, 7, vai dizer que o sacerdote, ele tinha que ser trocado. É uma família de sacerdotes, e tinha uma linhagem, e tinha que ser trocado, porque morrem. Mas Jesus é o sacerdote perfeito, porque ele ressuscitou. Então, quando diz aqui que ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas ele é o nosso advogado, como ele pode ser nosso advogado se ele é a propiciação, se ele foi sacrificado? Porque ele ressuscitou. Então, ele é o sumo sacerdote por excelência. Então, ele pode nos representar diante de Deus, porque ele é o sumo sacerdote. Ele pega os nossos pecados e leva-os a Deus, a nossa culpa, e recebe por nós, e intercede por nós nos pecados pontuais, que não devem ser multidões de pecado, pelo menos não deveria ser. Só que esse sumo sacerdote, ele próprio é o sacrifício. Ele é o sacerdote que efetua o sacrifício, mas ele próprio é o cordeiro sacrificado. João capítulo 1, versículo 29. O que nós encontramos lá? João Batista está ali com os seus discípulos. De repente aproxima Jesus, ele olha para os discípulos, olha para Jesus e fala com os discípulos: eis aí está, é ele. Quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não simplesmente é o sumo sacerdote, mas também ele é o próprio Cordeiro, ele é o próprio sacrifício. Agora, há algo maravilhoso nisto, porque este sacerdote e esse sacrifício, que é o mesmo, são o mesmo, atua no plano da salvação de uma maneira submissa à aliança assumida na eternidade. Vamos para João 10? Olha só o que encontramos aqui em João 10. Alguns versículos 11, 14, 17 e 18. João 10, 11. Olha o que Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Esse é o 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundante. Olha o 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Preste atenção. Às vezes nós nos perdemos nessas questões. O cordeiro que era sacrificado em Israel, ele dava a vida? Não, eles tomavam a vida dele. Você acha que um cordeirinho, sabendo que iria ser sacrificado, ele iria? Ele vai porque eles pegam, levam e sacrificavam, levavam e sacrificavam. Mas Jesus está dizendo que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Olha agora o versículo 14 do mesmo João 10. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Há um relacionamento íntimo. 17 e 18.
Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a assumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade, disse ele, para a entregar e também para reavê-la. Isso recebi do meu Pai dentro do propósito da aliança. Então, por isso ele é a propiciação. Por isso ele é o sacerdote para o sacrifício, para oferecer o sacrifício, para efetuar o sacrifício. Ele é a própria oferta do sacrifício e ele fez isso espontaneamente. Às vezes eu fico pensando, né? É por isso que o salmista, no Salmo 2, Davi, né? Depois lá nas cartas onde diz que era Davi, dizendo que os reis se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, e conclamam e dizem, vamos, rompamos seus laços, né? Não queremos mais nada com Deus, e vamos tirar esse Deus de linha, né? E aí o versículo seguinte diz assim, ri-se deles, o Senhor zomba deles. Por que zomba deles? É porque só Deus faz assim, ó, determinar e tudo dissolve. O salmista no Salmo 46 diz que só com a palavra do Senhor a terra se dissolve. A terra se dissolve. Já imaginou isso? Não precisa de esforço de Deus. Apenas Ele dar a ordem e ela se dissolve. Quando morto, algumas pessoas pensando que tinham sido vitoriosas, mas ele só foi morto porque ele se deu, ele se entregou. Então, este perdão só pode ser através de Jesus, e esta é a segurança da nossa salvação. O seu sacrifício é um sacrifício eficiente e suficiente. Interessante porque ele vai dizer aqui no versículo 2, dizendo que 1 João 2, o versículo 2, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O que ele está dizendo aqui neste momento? Ele está dizendo que se fosse necessário, o sacrifício de Cristo poderia abarcar a todo mundo. Se fosse o propósito de Deus para salvar todo o ser humano, o mesmo sacrifício seria suficiente para salvar todo o ser humano. Uma outra coisa importante também aqui é que ele é suficiente, tem poder nele para tudo, se ele quisesse, se fosse o propósito, mas ele é eficaz para os seus eleitos só para aqueles que creem em Jesus. E aí eu também penso que João estava dizendo o seguinte, esse sacrifício, ele serviu para Davi, serviu para Moisés, serviu para Abraão, serviu para eles ali do período, serviu para nós e serve para nós aqui também. Todo eleito de Deus, todo eleito de Deus. A eficácia é para os eleitos e ela não tem um limite geográfico. Esse sacrifício é eficaz para os filhos de Deus. Então, agora ele trabalha isso. Agora, preste atenção, isso não seria suficiente para nos dar grande alegria em Jesus? Por isso, então, eu concluo com algumas afirmações. A doutrina bíblica adquirida com um intelecto submisso ao Espírito Santo desperta no crente um profundo contentamento no Senhor. Quando eu olho para isso, vejo que para que eu fosse reconciliado com Deus, foi necessário
tudo que aconteceu com Jesus e a maneira que aconteceu e com a suficiência e eficácia, eu não preciso nem de ganhar um dinheiro extra, uma saúde extra, não preciso para ser alegre, porque isso é suficiente para a minha alegria. A graça do maravilhoso perdão recebido em Cristo é espetacular, é irretocável. No entanto, muitos podem erradamente se sentirem motivados a pecar. Não se assuste, mas não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi pessoas dizerem isso. Se é pela graça, então eu posso pecar. Não pode. Terceiro, a promessa do perdão dos pecados deve nos motivar a não pecar. Quando você olha para Jesus, o que ele fez, o que ele passou, rebaixou-se ao humano, embora sem pecado. Isso deve me fazer, então, motivado a ser mais santo na presença do Senhor. Não é para bater no peito e falar, eu sou bom, não. É realmente entristecer com o pecado. É como aquele filho que ama o pai, que ama a mãe, e de repente ele tem um erro, mas ele não quer mais errar, ele quer voltar para o seu pai, quer obedecer o seu pai, a sua mãe. E é assim com Deus, é assim quando recebemos o perdão também. 4. O perdão dos pecados na vida dos crentes não é um ato liberado diretamente de Deus, que torna o crente sem culpa. Antes, passa pela cruz. Só em Jesus há perdão. Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso intercessor. 5. Jesus é, além de nosso intercessor, o meio através do qual somos declarados justos e somos salvos. Ele é o sumo sacerdote, o sacrifício perfeito, suficiente e eficaz para todo aquele que nele crê, para os seus eleitos. Meus irmãos e irmãs, a doutrina verdadeira de Cristo, ela realmente, ela dá vida, ela dá alegria. Diante do que você ouviu nesses primeiros 2 versículos do capítulo 2, você quer continuar vivendo como você está vivendo, ou que você quer intensificar mais sua vida com o Senhor em estudo da palavra, vida de oração, santificação, dependência do Senhor? Precisamos sim tomar essas decisões diariamente. Tem que ser diariamente mesmo. Não basta eu estar bem hoje com Deus e isso vai ficar bem o resto da vida. Não, eu preciso constantemente pedir perdão. Eu preciso constantemente. Eu preciso pedir revitalização. Estudo da palavra de Deus tem que ser constante. Vida de oração tem que ser constante. Comunhão tem que ser constante. Só assim seremos mantidos na presença do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encha, nos dê temor ao coração, e que a chama da alegria da salvação tome o nosso coração de tal maneira que nós não mais queiramos pecar. Mas quando você pecar, com toda tristeza, tenha a alegria de saber que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Perfeição de sacrifício capaz de salvar tantos quantos Deus escolheu, até se fosse todas as pessoas. Mas ela é eficaz para aqueles que Deus escolheu.